Oi, é Isabela do Quarto Formação e eu vou falar sobre a cultura afro-brasileira. Primeiro eu vou começar falando sobre como eu acho que deveria ser abordado nas escolas isso, porque eu acho que não falam o suficiente isso nas escolas quando as crianças são bem pequenas, tipo, elas crescem não tendo tanta representatividade, tipo, elas crescem e é em coisa pouca que eu digo, tipo, elas crescem desenhando, tipo, bonecas que são sempre brancas de olho azul, e daí elas não se veem nisso que elas estão pintando sempre, que elas estão desenhando sempre. As historinhas que a professora lê pra ela é sempre uma personagem branca de olho castanho, vamos supor, mas não uma personagem negra de cabelo cacheado, negra de trancinha, negra de cabelo castanho. O máximo que você vai ver nesses livros agora tá tendo mais representatividade, mas o máximo que você via até uns 5, 10 anos atrás era, tipo, uma personagem branca de cabelo, tipo, da cor do meu, entendeu? Então, tipo, era essa representatividade que eles tinham. E, tipo, eles não se viam nisso, entendeu? Porque uma criança negra vendo uma pessoa branca de cabelo castanho não é a mesma coisa. Tipo, tá, é uma pessoa diferente, mas não é a mesma coisa que ela. Eu acho que, assim, elas crescem tanto vendo um padrão só, que é branca de olho azul, branca de olho castanho e cabelo liso, e não se veem, que acaba, sabe, elas não se aceitando tanto. Porque antigamente não tinha muito isso do que tá tendo agora, de ter princesas negras, de ter personagens masculinos, de desenhos negros, de ter, sabe? E se tinha, era um personagem assim, que tinha a pele negra, mas tinha os traços bem brancos, sabe? Tipo, era só a pele negra. E hoje em dia estão fazendo bastante, assim, personagens que representam bastante eles, estão fazendo personagens. Eu falo personagem, mas é personagem de filme, filme assim, de verdade, filme de desenho, livrinho, boneca, ursinho, tudo estão fazendo agora bastante essa representatividade, mas eu acho que elas têm que ter isso desde pequena, entendeu? E agora estão fazendo isso, que é fazer com os traços de uma criança negra realmente, tipo, e fazer com trancinha, fazer com cabelo mais cacheado, fazer com a textura do cabelo mais parecida com a textura do cabelo de uma pessoa negra, porque antigamente não tinha isso e as crianças até se achavam feias porque não viam elas no que elas viam no dia a dia, entendeu? Tipo, elas queriam sempre alisar o cabelo, os meninos também queriam sempre deixar o cabelo curtinho porque nunca via um personagem que tinha o cabelo igual eles, porque os professores entregavam pra pintar só personagens que não representavam eles. E eu acho que se isso fosse tratado desde que elas são crianças, tipo, desde criança, mostrando que ela é representada assim, que ela é bonita, que ela pode fazer tudo o que ela quiser. E desde cedo mostrar pessoas que pareçam com ela, a criança crescendo, ela vai se interessar mais na história dela. E ela vai querer mais aprender sobre a cultura afro, ou se ela for latina, vai querer aprender mais sobre a cultura latina. Enfim, independente do que a criança é, ela vai querer aprender mais sobre a cultura dela, vai aceitar mais a cultura dela. E eu acho que isso deveria ser muito abordado nas escolas desde sempre. E agora eu vou ler um pouquinho sobre uma matéria que teve no site Nova Escola, que a matéria começa: apresentar artistas afro-brasileiros pode ser um bom gancho para discutir outros temas das relações étnico-raciais. No passado e no presente, as manifestações culturais representam uma forma de resistência. Para os escravizados, preservar a língua, as músicas, as histórias e a religião trazidas à África significava não aceitar passivamente a sua condição. Hoje, o movimento negro utiliza a cultura também como uma demarcação de sua identidade e, por consequência de sua luta, apesar disso, muitas de suas manifestações não são conhecidas da maior parte da população. Por isso, é importante apresentá-los à turma. Ou seja, o que eu disse também, eles usam a cultura deles porque antigamente eles eram muito, na época da escravidão, eles eram forçados a aceitar a nossa cultura. Nossa cultura, tipo, a cultura que eles trouxeram pro Brasil naquela época. E eles eram obrigados a ter a religião das pessoas brancas, eles eram obrigados a aceitar e comer, tipo, a comida que não era, entendeu? Eles tinham uma cultura totalmente diferente, eles
eram obrigados, eles apanhavam para isso, era realmente uma tortura para eles aceitar uma cultura que não era deles. Então, desde sempre, eles usavam a cultura ou de uma forma muito sutil, ou uma forma de protesto mesmo, tipo, mostrando para poder não se calar sobre o que estava acontecendo, mesmo sendo uma fase muito difícil para eles, que, tipo, até hoje tem muitas marcas no Brasil. Eu acho que meio que pra sempre vai ter muita marca no Brasil e em todos os países. Eles tentavam deixar a cultura deles, assim, marcada, porque queriam fazer eles serem algo que eles não eram, entendeu? A ideia do Brasil como um país miscigenado, que predominou durante boa parte do século XX, teve consequências também na negação da participação negra no que convencionou chamar cultura brasileira. Diversas manifestações típicas dos descendentes de africanos, como o samba, foram incorporadas à perspectiva nacional e não são reconhecidas mais como originadas de grupos específicos. A partir da década de 1930, no Brasil, houve um progresso no clareamento de uma série de elementos culturais identificados como protagonismo negro, assim como o batuque, a feijoada deixaram de ser coisas de escravos e se tornaram símbolos nacionais, da mesma forma que a capoeira, que não mais foi reprimida pela polícia, sendo considerada uma modalidade esportiva nacional, explica Juliano Custódio Sobrinho, professor da Universidade 9 de Julho. Então, aqui explica que muita coisa que era dos negros, que era, assim, da cultura negra, e era, assim, desprezado na época deles, muitas vezes a polícia ia atrás, muitas vezes eles eram mortos por fazer o que eles faziam. Capoeira mesmo, muita época, por muitos anos, e até hoje tem um certo preconceito com a capoeira. Só que naquela época a capoeira era dos negros, entendeu? Não foi criada por eles e era deles. E daí se tornou uma coisa de todo mundo, entendeu? Não consideram mais uma coisa dos negros. E daí parou de ser perseguida e tudo mais. Então, muitas coisas foram tiradas deles e se tornaram coisas, assim, nacionais. Mas são coisas que vieram da cultura deles. Muita gente consome essa cultura e não sabe de onde que veio, entendeu? Então eu vou deixar também exemplos aqui, alguns trechos dessa matéria. E eu acho que deveria ser trabalhado mais isso na escola, porque muitas coisas a gente não aprende, entendeu? A gente vive e consome muita coisa sem saber que era uma cultura que era, há uns anos atrás, era só dos negros, entendeu? E acabou que agora é de todo mundo isso e não é mais tão julgado igual era antigamente, mas eles sofreram muito pra isso ter a proporção que tem hoje em dia. Eles foram muito perseguidos pra isso, eles sofreram demais e muitas dessas coisas eles tinham que fazer escondidos, entendeu? Tipo, coisas que nós, eu falo nós, tipo, pessoas brancas, nunca sofremos, entendeu? Então, acho que tinha que ser trabalhada essa questão da consciência desde pequeno, desde sempre, o mais cedo possível na escola. E eu vou deixar exemplos no final do vídeo.